início ao Seminário Interdisciplinar 2. Sou a acadêmica Jarmilene de Araújo Correia Viana, curso Pedagogia, estou no segundo período. O tema do nosso seminário é Linguagem, Novas Tecnologias. A temática é as diferentes linguagens aplicadas no cenário contemporâneo. O atual contexto que vivemos hoje, contexto bem tecnológico, vem surgindo diversos neologismos nas redes sociais. Por isso, nós escolhemos essa temática, a linguagem escrita e imagética das redes sociais. E é uma linguagem que cada vez está mais comum, não só entre os jovens, eles são os principais, que usam e abusam desse tipo de linguagem, mas também nós podemos identificar que pessoas de várias idades estão aderindo a essa nova linguagem. O objetivo geral desse trabalho é refletir e considerar os desafios da linguagem contemporânea na sociedade. O objetivo específico é gerar uma reflexão sobre o impacto da linguagem escrita das redes sociais no contexto atual e valorizar as várias formas de linguagem, incluindo a imagética como forma de comunicação expressiva e prática. Introdução. O presente trabalho é sobre a linguagem escrita e imagética usada nas redes sociais, mais concretamente como o internetês. Vem ganhando força e presença nas vidas das pessoas. E com isso, tem implicado nas suas rotinas. Com o advento das mídias sociais, as pessoas buscaram novas formas de expressões rápidas e funcionais para poupar tempo na hora de escrever. Com algumas siglas, palavras ou imagens, é possível ser mais objetivo e em um menor tempo. Mas esse tipo de linguagem tem regras? Qual seria o limite do internetês? A linguagem escrita das redes sociais. Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, tem muitas vezes linguagem característica, uma linguagem que é comum usar em determinada rede social. Por exemplo, aqui no Facebook, o WhatsApp também é usado muito, essa expressão aqui, que é o K repetidas vezes, simbolizando gargalhada. Aqui essa sigla OMG, que significa Oh My God, que é uma expressão inglesa, mas que abreviamos para usar diariamente nas redes sociais. Trollar, que é você contar uma história, dizer que está contar uma história e depois dizer que está trollando, significa que você está puxando uma brincadeira que queria que a pessoa pensasse que era verdade, mas que na realidade é uma mentirinha, podemos dizer assim. Então, estamos juntos, são algumas expressões da linguagem escrita das redes sociais. O internetês. O que é o internetês? Você fala internetês? É uma palavra diferente e muitas vezes engraçada. Então, quando a pessoa fala internetês, nós não sabemos o que significa, deduzimos, mas não sabemos. Mas quando você passa a ter o contato com o conceito, você vai ver que ele faz parte do seu dia a dia, que é mais comum do que você imagina. O que seria internetês? É um neologismo que designa a linguagem utilizada no meio virtual, em que as palavras foram abreviadas até o ponto de se transformarem em uma única expressão, no caso, estamos juntos, como eu falei agora, duas ou no máximo 5 letras, que são abreviações. Temos aqui alguns exemplos, como por exemplo, beleza, que é simbolizado apenas pelo BLZ, tamo junto, TMJ, só que não, SQN, hoje, que é só
com o H e o J, valeu, que é só com V, o L e o W. Então são algumas siglas que, por exemplo, eu não as utilizo no meu dia a dia, mas por ter contato com pessoas que usam diariamente essa linguagem, para mim não soa estranho quando eu me deparo com esses tipos com esse tipo de escrita. Então a mensagem é passada para mim, por conviver com pessoas que usam bastante. E aí, você fala internetês? Com certeza, né? O neologismo internetês. O que seria neologismo? Neologismo vem do grego e literalmente significa nova palavra. Ou no caso, novas palavras, que é o que nós estamos vendo aqui. Então, as novas palavras que nós vemos e utilizamos nas redes sociais, na internet. Por exemplo, aqui, mitar, mitou, é uma linguagem, é uma palavra bem atual, é quando uma pessoa tem alguma ação exemplar ou faz algum comentário inteligente com muitas repercussões nas redes sociais. Um exemplo, por exemplo, chamam de mito o presidente, né, da República, Jair Messias Bolsonaro. Então ele é usado muito isso, o presidente mitou, o presidente está mitando, é um mito. Então é usado bastante hoje na atualidade. Curtir ou curtida, né? Ato de gostar, geralmente, de uma publicação nas redes sociais. Essa expressão também é usada como dar like, que é uma expressão em inglês, significa gostar, que também se resume na mesma coisa. Tweetar, ato de publicar algo na rede social, no caso no Twitter, né? Googlar, pesquisar algo no Google. Então, algumas expressões, alguns neologismos das redes sociais, da internet. Aqui nós temos um exemplo de uma conversa, né? Na verdade, são duas conversas do WhatsApp. Aqui, a do meu lado, é a conversa entre duas amigas, que vamos ler juntos aqui, ó. Amiga, vê aqui este visu para a balada de hoje. E a amiga responde, passa aí o link para eu bugar aqui. Aí ela usando aqui uma imagem, né, um emoticon, e aí ela diz, nada a ver comigo, usando. Então, para elas está havendo uma troca de comunicação, porque elas estão se entendendo, né, nessa linguagem. Aqui do outro lado é uma conversa entre um sobrinho e uma tia que, assim, a tia fala assim, tá bom, me avisa que te busco. Vê se não demora, Gabriel. Aí o Gabriel fala, tá, e bota várias letras, sem qualquer tipo de conexão, né? E aí ela diz, o que é isso? Ele diz, é uma risada, tia, tipo, todo mundo usa. No mundo dele, né, de jovem, adolescente. Aí ela colocou, Nossa Senhora, como é que faz? E aí ele fala, é só apertar qualquer tecla que tá valendo. Como assim? Ele aperte qualquer tecla, tia. E aí ela apertou o número 4. Então quer dizer que ali não estava havendo muito uma comunicação, um entendimento com o internetês do sobrinho dela, né? A linguagem imagética das redes sociais. Então a imagem tem sido uma maneira muito atual de se expressar. E eu particularmente gosto bastante. Por quê? Porque é algo muito prático, muito expressivo. Você passa uma mensagem muito completa de maneira muito rápida. Então, imagética aqui é leitura a partir de imagem. Isso que significa imagética, de uma maneira mais rápida, podemos dizer, de explicar. Imagética significa a leitura a partir de imagens e é o que acontece nas redes sociais. Então tem sido muito usado. Alguns exemplos de imagética
Por exemplo, o GIF é uma imagem divertida que tem uma duração de 6 segundos no máximo. E aí você, deixa eu botar aqui essa. Oh. Então é algo muito legal, muito divertido mesmo, que as pessoas usam bastante, também é muito prático, muito rápido. Outro queridinho das redes sociais é o Emojis. O Emojis tem uma origem japonesa, é a junção do mais emojis, que são ideogramas e smiles, que são personagens, pequenas imagens, na verdade, que estão expressando alegria, tristeza, calor, frio, amor. Então, é uma forma bem clara de você se expressar de uma maneira muito, muito, muito rápida, assim, muito, muito veloz, né? Então, um dos queridinhos são emojis. Figurinhas, a figurinha explodiu nos últimos tempos. São imagens que geralmente trazem uma mensagem textual engraçada ou chateada ou contemporâneo, algo que aconteceu recentemente com algum artista ou alguém famoso, e aí eles usam ali como texto as expressões dos mesmos, né? E algo muito divertido também são as figurinhas. E aí eu fiz uma entrevista, né, com 3 pessoas de diferentes idades, para saber como é que funciona no seu dia a dia essa linguagem tanto escrita como em relação às imagens, como elas usam, né, esse tipo de linguagem. E aí eu entrevistei 3 pessoas próximas de mim, na verdade, que no caso é a minha avó, Josina Gonçalves, ela tem 74 anos, a Yarla Paiva, 24 anos, que é uma prima por parte de pai, e a Laura Araújo, que tem 18 anos, que é uma prima por parte de mãe. Tá? E a pergunta que eu fiz a elas, né, em diferentes dias e horário, foi: você sabe o que é internetês? Elas amam? Principalmente a vovó. Ela não sabia o que era internetês e, na verdade, as outras também não sabiam essa expressão, internetês. Tentaram deduzir a Yara mais a Laura, mas elas não sabiam bem o conceito. E a partir do momento que eu expliquei o que era, elas se identificaram, principalmente a Yarla e a Laura, né, que são as 2 jovens. Eu perguntei também: você costuma usar a linguagem internetês? Agora que eu expliquei, elas souberam responder. A Josina Gonçalves, que é minha avó, disse: não costumo usar. A Yara mais a Laura, né, disseram sim, nós usamos bastante. E eu perguntei: qual tipo de linguagem que você mais usa nas redes sociais? A Josina Gonçalves, de 74 anos, disse que ela quase não escreve e não entende essa linguagem. Ela usa mais o áudio. Ela usa mais o Facebook, as redes sociais que ela mais usa é Facebook e o WhatsApp. E a Yarla Paiva, de 24 anos, ela gosta disso muito, dos emojis e também de GIFs. A Laura, de 18 anos, fala que usa muito figurinhas e emojis. Então, outra coisa que eu coloquei para elas é para decifrar esse texto aqui. E a Josina, de 74 anos, ela só conseguiu ler isso aqui: oi. O restante ela não identificou nada dessa linguagem internetês. Já a Yarla, algumas partes ela não identificou. A Yarla, de 24 anos, e a Laura, de 18, conseguiu ler rapidamente todo o texto
que eu vou ler aqui agora. Oi, tudo bem? Tô com saudade de você. Tudo muito abreviado, né? Quando você vem pra cá, tem novidade? O Gu casou. Não consigo ir na festa. Não consigo ir na festa. Qualquer dia vou te ver. Aqui eles colocaram só a letra T para representar o T e a letra V para representar o V, né? Me add no Message ou me segue no Twitter. Aí colocou o endereço. Você tem Facebook? Beijos. Então aqui podemos dizer que é até o cúmulo do internetês, de tão abreviado que estava. Então, para algumas pessoas essa mensagem não seria passada, não haveria uma comunicação, porque está excessivamente abreviado. Aqui temos umas fotos, né? Fotos, eu entrevistando a Josina de 74 anos, a Laura de 18, e a Yarla não quis tirar foto, mas ela deu a sua participação, né? A Yarla Correia. Conclusão. Neste trabalho pude conhecer como a linguagem escrita e imagética das redes sociais tem representado a modernidade e como as linguagens da internet geram diversos neologismos, diversas palavras, novas palavras, né, que já está sendo muito comum no dia a dia das pessoas, até aquelas que não costumam usar tanto essa linguagem internetês, como eu posso dizer, mas elas identificam pelo convívio com essa geração que usa bastante. Tá? É importante ressaltar que não existe problema na utilização dessas palavras, nessas abreviações, nessa nova linguagem, pois elas têm o poder de se alterarem rapidamente, elas acabam se atualizando muito rápido e muitas vezes até desaparecerem, entram em desuso muito rapidamente. Tá? E além do cuidado que se deve ter de aonde você utiliza, com quem você utiliza, né? Entretanto, é preciso colocar que o primordial na hora da escrita é saber o que, para quem escrever e se de fato a comunicação, que é o mais importante. Essas são as nossas referências bibliográficas. Além das entrevistas, né, como já mostrei. Obrigada pela sua atenção e vou terminar com uma linguagem internetês. Dê um like.